Estamos recebendo aqui no Bom Dia Top a delegada da Defesa da Mulher de Bauru, Priscila Bianchini, e também a presidente da OAB de Bauru, Márcia Negrisoli. E hoje o tema super importante que deve ser destacado com certeza, a violência contra a mulher. Obrigado, Priscila e Márcia, tá bom? A gente está fazendo uma série de programas especiais aqui, né, para discutir temas relevantes e temas muito importantes no que diz respeito às mulheres. Ontem falamos sobre mercado de trabalho e hoje um assunto que não pode ficar fora das discussões, que é realmente a violência contra a mulher. Esse ano ele começou assim de uma forma muito significativa, muitos casos de violência, muitos casos de feminicídio. E a pergunta que eu faço para vocês, queria começar com você, Priscila, por que o número de agressões a mulheres é tão grande, não só no país, viu? A gente relatou aqui na nossa região muitos casos também de violência contra a mulher. Obrigado e bom dia, Priscila. Bom dia, muito obrigada pelo convite, parabenizando também as mulheres. Sim, é verdade. Na verdade, o que aumentou foi o número de registros. Né? Anteriormente, antes até da Lei Maria da Penha, a mulher ela ficava naquele ostracismo, ela não comunicava os órgãos, nem se falava sobre a violência. Né? E depois do advento da Lei Maria da Penha, que criou alguns mecanismos de proteção, como a medida protetiva mesmo, a mulher tem procurado mais a polícia para registrar esses casos, que é muito positivo, o número de registro aumentar. Então, nós consideramos válido. E você, Márcia, qual é a avaliação que você tem aí? A primeira, a gente estava até conversando antes aqui da entrevista, você é a primeira mulher na OAB, né? Como é que isso chega também no meio dos advogados? Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes da Top FM. Também aproveito para parabenizar as mulheres pelo nosso dia. É um dia de comemoração, mas também de reflexão. E a questão da violência, ela está inserida nesse contexto. É um grande desafio hoje nas questões de gênero, a violência contra a mulher. O Brasil, ele é considerado o 5º país em número de feminicídios. Então, o que a gente vive hoje aqui no nosso país é realmente uma epidemia de violência, né? Que é uma questão cultural, infelizmente, passa pelo machismo, passa por diversas questões culturais realmente. E eu penso, Eduardo, que a Lei Maria da Penha, ela foi um novo paradigma nesse sentido. Mas é muito interessante a gente fazer, inclusive, um recorte da agressão em relação às mulheres negras, né? Você bem pontuou, a doutora Priscila também, de que o número de denúncias, ele tem crescido muito. Mas se nós fizermos esse recorte em relação à cultura do nosso país, né, ao povo do nosso país, que é um povo de descendência negra, né? É verdade. Nós temos aí um aumento no número de denúncias e registros, sobretudo das mulheres negras, de 22% de mortalidade de mulheres negras após o advento da Lei Maria da Penha. Ao passo que o número de feminicídios em relação às mulheres brancas caiu um pouco, caiu 7%, que é um número ainda muito pequeno, mas já é um avanço, de qualquer forma. Mas esses dados, eles mostram que 65% dos assassinatos no Brasil são cometidos em relação a mulheres negras. E isso é uma questão que a gente precisa parar para pensar, para refletir e os nossos governantes pensarem realmente em políticas públicas para que essa situação seja alterada. Márcia e Priscila, um bom dia, um prazer recebê-las aqui na Top. Segundo o levantamento da Folha, que foi divulgado hoje, 71% das mulheres que sofrem agressão ou dos parceiros ou de ex-parceiros. Isso significa que o agressor está muito próximo, ou dentro de casa ou muito próximo. Para o ouvinte que está em casa agora, antes da agressão, quais sinais que um agressor ou parceiro ou ex-parceiro pode dar de que aquela situação pode chegar numa agressão? Bem, os sinais sempre acontecem, né? Então, esse parceiro, ele provavelmente vai tentar limitar
a atuação da mulher, seja no trabalho, seja em relação às roupas que ela usa. Então, os sinais, eles acontecem dentro de casa. É muito triste que esse índice de violência seja nesse número praticado por parceiros, por companheiros, por maridos, enfim. Isso é muito triste e demonstra, mais uma vez, um pouquinho da nossa cultura enraizada, da mulher como submissa, né? Culturalmente, historicamente, essa submissão da mulher em relação ao homem. O nosso Código Civil de 2002, por exemplo, ele não trazia a capacidade civil das mulheres. As mulheres, para trabalhar, elas precisavam da autorização dos maridos. Então, é uma alteração, inclusive legislativa, muito recente, né? Então, é muito, muito triste que isso aconteça dentro dos lares brasileiros, mas os sinais acontecem e as mulheres têm que ficar atentas e pensar se é isso que elas querem para a vida delas. Porque muitas vezes a agressão acontece dentro de casa, mas a mulher fica com receio de sair de casa por conta de questões familiares, questões que envolvem filhos, que envolvem autonomia financeira. E hoje as mulheres têm condições, sim, de serem independentes dos seus companheiros, dos seus maridos. Então esse empoderamento é muito importante nesse contexto. Exatamente. E tem a questão também da possessividade e das drogas, né? Nós que trabalhamos ali, atuamos diretamente com o crime, nós percebemos que esses autores, eles também precisam de tratamento. Nós falamos muito do acolhimento da mulher, que é ótimo. Aqui em Bauru nós temos um trabalho fantástico da SEBS, que tem o Centro de Referência da Mulher, que pode abrigar essa mulher vítima de violência doméstica que corre risco de vida, né? E que, então, as mulheres, elas têm sim como buscar essa ajuda psicológica para se libertar desse relacionamento tóxico, porque eles podem sim chegar à mortalidade. Priscila e Márcia, vocês acham que ainda existe o medo da mulher em fazer a denúncia? Você que vive diretamente com isso, né, Priscila, todos os dias no seu trabalho, vocês têm sentido isso, né? As mulheres ainda, mesmo com a denúncia, vão acanhadas. Qual é a situação que elas chegam lá? Nós percebemos que algumas, sim, ainda têm receio de comparecer à polícia, né? E muitas vezes chega até a polícia através do Disque Denúncia, né? Ou algum familiar que pede ajuda. E nós pedimos para que os investigadores eles vão à rua e verificam a veracidade do fato. E tratando-se de lesão corporal, nossa ação é ação pública incondicionada. Então, não depende nem da vontade da mulher, né? Nós tomamos a providência. Então, nós até pedimos para quem saiba que uma pessoa está sofrendo violência e que não consegue denunciar, que possa levar ao conhecimento da polícia, para que a gente possa ajudar essa pessoa que não está conseguindo se libertar, né, dessa situação. A gente tem uma frase, né, que diz assim que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas quando passa dos limites, aí alguma coisa precisa ser feita, né Márcia? O que você acha disso? Essa é uma frase, uma linguagem sexista, digamos, né? É um tipo de frase que não cabe mais na nossa sociedade atual. Então, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, porque o que pode acontecer é uma situação muito grave de feminicídio. Nessa situação das denúncias, eu só queria destacar a importância do novo paradigma trazido pela Lei Maria da Penha. As mulheres antes da Lei Maria da Penha tinham muito receio de fazer a denúncia porque muitos agressores acabavam sendo condenados apenas a alternativas, como prestação de serviços à comunidade, entre outros. E a Lei Maria da Penha, ela trouxe essa nova posição no sentido de que o agressor que é condenado pelo crime previsto na Lei Maria da Penha, a pena para ele não é outra que não a prisão. Então esse foi um paradigma muito importante, quebrado e trazido pela legislação. Muito bem. Eu tenho uma outra questão aqui. Quais são os caminhos para denunciar um agressor? Nosso público é formado em sua grande parte por mulheres que ouvem aqui a rádio e com certeza muitas pessoas estão em casa ou sabem ou até vivem uma situação como essa. Especificamente, né, Priscila, como é que funciona? A mulher que se sentiu agredida, como ela deve proceder?
Se estiver acontecendo no momento, tem que acionar o 90, Polícia Certo. Militar, porque é uma questão de flagrante. O autor evadindo, não estando mais em casa, ela também pode ligar o 90 ou ela pode comparecer diretamente na Polícia Civil para fazer o registro e aí nós vamos orientá-la. Existem outros canais, como a própria OAB, né, a própria Defensoria Pública, a Promotoria, né, o Poder Judiciário também tem essa parte. Então, tem muitos caminhos que a mulher pode procurar, assim como a SEBS também, as assistentes sociais da SEBS. O que não pode é deixar de denunciar, né? Mas muitas portas abertas. E Márcia, como que a OAB pode ajudar nesse sentido também? Que eu sei que tem vários comitês, a OAB, inclusive um comitê ali só para trabalhar essas questões do direito das mulheres, né? Isso, exatamente. A OAB ela tem as suas comissões temáticas. Uma das comissões é a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão de Direitos Humanos, que também trata sobre as questões de gênero. A OAB ela recebe mulheres, muitas vezes, que vão lá para nos pedir ajuda e orientação jurídica. Então, nós as orientamos dos seus direitos. Muitas mulheres, infelizmente, não sabem quais são os direitos previstos na lei. Então, quando nos procuram, nós fazemos essa orientação jurídica. É muito importante que as mulheres saibam que para fazer um registro, um acompanhamento dessa ação, ela estaria mais empoderada se ela estivesse acompanhada de um advogado. Então, é muito importante que ela procure, se ela não tiver condições de pagar um advogado particular, que ela procure a Defensoria Pública ou que ela faça aí o contato com o seu advogado de confiança, porque isso vai lhe assegurar mais direitos, né? Com certeza. A OAB, além de receber na Comissão da Mulher as denúncias, muitas vezes, ela também atua numa forma de abrir o diálogo para as questões e discussões que envolvem gênero, as questões que envolvem o atendimento na nossa cidade. Então, nós temos essa participação social também, essa infiltração social, que é uma das nossas missões enquanto instituição, né? Recentemente nós tivemos aqui a criação do anexo em violência doméstica na nossa cidade, que teve uma participação, claro, não só da OAB, de várias outras organizações, mas uma participação da OAB no sentido de que lá uns 4 anos atrás nós solicitamos ao poder público o cumprimento da lei. Essa também é a finalidade da nossa OAB, né? Solicitar o cumprimento da lei. E a Lei Maria da Penha, ela traz essa possibilidade de criação de juizados especializados em violência doméstica, o que traz uma celeridade maior para os processos e para a resolução dos problemas das mulheres. Priscila e Márcia, além da questão da justiça, né, depois que acontece a agressão, como que a mulher deve tratar a parte psicológica dela? Afinal, é importante ela tentar seguir a vida, apesar de um acontecimento que com certeza marca a vida da pessoa, mas a parte psicológica, como ela deve prosseguir nessa linha após a agressão? Nós temos hoje, como eu estava falando, o Centro de Referência da Mulher, que existe as psicólogas, assistentes sociais. Essa vítima que está correndo risco de vida, ela pode ficar abrigada nesse local. A gente requer a medida protetiva, a polícia requer, e assim que decretada, geralmente é para afastar o agressor do lar. Então, essa vítima consegue retornar depois de um trabalho psicológico, assistencial, para que ela se liberte dessa relação. Então, aqui em Bauru tem esse serviço. Nós lá da polícia, a DDM, ela tem um convênio com uma universidade e todos os dias nós temos estagiários de psicologia à disposição dessas mulheres. Então, elas fazem a entrevista com o psicólogo e eles vão disponibilizar esse serviço de atendimento, assim como para o parceiro também, né? Que é essa questão que a gente também quer trabalhar. Então, existe aqui no município essas possibilidades e eu não sei se na OAB também tem, Márcia? Psicólogos não, temos assim parcerias para eventos, eventualmente, que a gente traz esse diálogo com outras áreas do conhecimento, e a psicologia é muito importante nessa discussão de violência de gênero. Mas
Eu penso da mesma forma. Eu penso que para a mulher conseguir sair desse ciclo da violência, ela precisa se empoderar de informação dos seus direitos, de quais são os seus direitos, mas ela precisa estar equilibrada. Ela precisa estar equilibrada para retomar a sua vida social, retomar o controle da sua vida familiar, estar inserida no mercado de trabalho é muito importante nesse contexto. E nesse sentido, realmente a Prefeitura Municipal ela tem, por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, psicólogos à disposição, a Delegacia da Mulher também através desse convênio, que é uma grande conquista. Então é muito importante que a mulher realmente esteja com a sua sanidade mental equilibrada para que ela saia desse ciclo da violência. A gente tem uma informação que saiu agora no G1, né, que os feminicídios subiram 8% no Brasil somente nesse ano. E os meios de comunicação têm tratado esse assunto de uma maneira bastante singular. A gente tem visto aí aquela agressão no Rio de Janeiro, aquela moça lá, né, uma senhora. A gente teve agora no Espírito Santo um outro caso também de agressão. Aqui na nossa região, mais recente caso foi em Borborema, né? Onde o rapaz aí esganou a companheira. Vocês acham que o que está acontecendo? As denúncias têm aumentado porque tem aparecido muito. Eu acho que chamou muita atenção quem acompanha os noticiários, que é muitos casos, e a gente ficou muito surpreso. A gente aqui no Bom Dia Top sempre traz o alerta, fala assim, gente, o que está acontecendo, né? As denúncias têm aumentado, Priscila? Sim, e toda vez que ocorre um feminicídio aqui em Bauru, nós procuramos saber se essa vítima tinha anteriormente registrado algum boletim. E a grande maioria não. Então, assim, esse serviço de medida protetiva, acolhimento pelo Centro de Referência da Mulher, esse autor é intimado a comparecer na polícia, ele vai ser questionado. Isso são medidas de prevenção. Se a mulher ela sofrer calada, quieta, um simples injúria, né, vai aumentando para uma ameaça que pode chegar na fatalidade. Então, o que a gente pede é que essas mulheres procurem ajuda. E o autor ele dá sinais de violência, então ela precisa perceber, porque as vítimas chegam para mim e falam assim, mas doutora, a senhora acha mesmo que ele vai fazer algo? Elas não acreditam. A gente nunca acredita que vai acontecer com a gente. Então, tem que procurar a ajuda de um profissional para poder orientar essa mulher. E aí, Márcia? Eu ressalto, Eduardo, a importância de políticas públicas, como a doutora Priscila mencionou, para tratar os agressores, A gente pensa muito e deve pensar, claro, no acolhimento da mulher, na proteção da mulher, mas os números só crescem. Então, o que está acontecendo no nosso país? Essa epidemia, ela vem por quê? Então, por que os homens estão tão agressivos em relação às suas companheiras, Isso é uma questão que a gente precisa pensar e tratar. Então, políticas públicas voltadas para o tratamento dos agressores, dos homens, são de extrema importância. Nós temos algumas iniciativas no estado de São Paulo, o Ministério Público, por exemplo, tem um projeto muito importante nesse sentido. Aqui em Bauru, parece-me que está começando uma política pública nesse sentido, por iniciativa da doutora Daniele, que assumiu o anexo em violência doméstica em parceria com a Unesp. Então, eles já estão pensando e fazendo alguma ação no sentido de tratar os agressores. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente alterar esse cenário cultural. A gente está chegando já quase no final da entrevista. A mesma pergunta que a gente fez ontem, Eduardo, o Dia Internacional da Mulher, assim como as outras datas comemorativas, serve sobretudo para reflexão. E como que vocês veem essa questão tratando da violência da mulher? A gente até falou já sobre isso, a questão dos números estão aumentando ou estão diminuindo, mas como que vocês veem uma evolução no Dia da Mulher a respeito da violência, e que vocês também deixassem já um recado para as mulheres das suas vidas e também as ouvintes aqui da Top? Eu penso
que nós temos uma evolução legislativa muito importante. Então, a nossa legislação, ela tem sido essencial para a proteção das mulheres que sofrem violência. Nós tivemos a Lei Maria da Penha, mais recentemente em 2015, o crime de feminicídio no nosso Código Penal. O ano passado, a tipificação do crime de importunação sexual. Então, veja que na legislação ela está bastante ampla em relação à proteção às mulheres. A Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores legislações do mundo, né? Então, se nós temos uma legislação tão boa em relação à proteção às mulheres, por que os números não caem, não diminuem? E aí eu volto a essa reflexão inicial da nossa cultura, da nossa história, e isso é que precisa ser alterado. A cultura machista do nosso país, ela precisa ser alterada. As mulheres deixaram de ser incapazes juridicamente há tempos, né? Dentro da nossa história, é claro que isso é recente, mas nós já somos capazes de prover aí os nossos atos da vida civil sem depender dos nossos companheiros há muito tempo. Então é importante que as mulheres se empoderem realmente, que as mulheres se empoderem de informação, que se empoderem dos seus direitos, para que a gente tenha uma mudança cultural. E não só as mulheres, nós precisamos de homens mais feministas, de homens que dividam os afazeres domésticos, os cuidados com os filhos, os cuidados com os idosos, que geralmente é uma atribuição das mulheres também. Então é uma data de reflexão para as mulheres, mas também uma data de reflexão para os homens. E aí, Priscila, qual é o seu recado aí? Exatamente o que a doutora Márcia falou, né? Nós tivemos também a tipificação do descumprimento da medida protetiva, né? Então, tem avançado muito essa questão penal, né? Essa questão criminal, a legislação. E também as DDMs. Hoje, nós temos em Bauru a Delegacia de Defesa da Mulher, mas nós não temos DDM nos municípios. Né? Pois é, então, né? É algo que tem que ser pensado pelo governo, executado, para que essas mulheres tenham esse ambiente também nessas pequenas cidades, né? Nem que fosse um anexo, que nem aqui existe, né? O anexo da violência doméstica, nem que fosse um anexo da DDM, né? É importante, porque às vezes a gente recebe vítima da sub-região e querendo atendimento na DDM, e não é nossa atribuição. Então, o que eu digo para as mulheres hoje é que, independente disso, é que se ela precisar de uma orientação, mesmo que ela more em outra região, nós vamos encaminhá-la, nós vamos dar essa orientação, mas que não deixe de comparecer e de registrar, né? Porque a mulher hoje, ela busca essa igualdade, né? E para isso ela não pode aceitar a violência. E eu desejo sucesso para vocês duas, mais do que vocês já têm, né? Mas muito respeito e vocês sintam-se representadas e orgulho pelo trabalho que vocês fazem, pelas mulheres que vocês representam. E eu digo mais, acho que pelo exemplo que vocês dão na vida profissional de vocês duas, e continuem assim. Conte sempre com a Top FM, comigo, Daniel, e a equipe aqui, que a gente é um defensor muito grande do direito das mulheres. Mais uma vez, obrigado para vocês duas. Um excelente dia. Eu sei que a agenda de vocês hoje está bem corrida, tá? Obrigado por vocês terem aberto esse espaço de estar aqui com a gente. Por nada, muito obrigada. Agradeço o convite e deixo à disposição a nosso atendimento, que fica na Avenida Rodrigues Alves, quadra 23, número 23, primeiro andar. Muito bem. E você, Márcia? Também agradeço a oportunidade de estar aqui. Hoje realmente é um dia muito especial para mim, né? Sobretudo pela nossa solenidade festiva de posse na Ordem dos Advogados do Brasil. Também colocando a nossa entidade à disposição, em especial nesse dia 8 de março das mulheres, lá na Avenida Nações Unidas, 3030.